Desafio de vaga aqui no canal, e esse desafio ele está imperdível, porque é um desafio relacionado a Nubanking, onde um aluno meu se inscreveu, fez a inscrição no processo seletivo, e ele tem duas etapas, e ele acabou me enviando a primeira etapa e eu resolvi trazer para vocês aqui no canal. Então ele conseguiu esse desafio por meio do Carreiras aqui da Nubanking. Então você entra aqui, tem várias vagas, enfim, e ele acabou enviando para mim, para o meu e-mail, este desafio, tá certo? Que eu vou ler aqui para vocês de primeira mão, vou resolver em primeira mão, não resolvi ainda, não tenho tempo para ficar resolvendo o desafio antes de postar, o único tempo que eu tenho é no final de semana para gravar os vídeos para vocês, certo? E esse desafio eu resolvi fazer ele de forma diferente. O que eu penso em fazer? Eu vou resolver esse desafio como se fosse um desenvolvedor júnior mesmo, tá? Sem colocar muita frescura, vamos dizer assim, né? Sem pensar em como fazer direitinho, enfim. Então eu vou resolver ele como se eu estivesse na universidade fazendo o que o júnior sempre faz. Depois, numa próxima etapa, eu vou resolver ele como se fosse um desenvolvedor pleno. E por último, eu vou dar alguns pitacos como se fosse desenvolvedor sênior, beleza? Então eu vou trabalhar um pouquinho mais na parte de arquitetura para vocês. Então ele vai ser um desafio completo que eu vou tentar simular aqui. Se der errado, deu errado, daí eu faço um outro vídeo ajustando e corrigindo os erros, tá? Agora eu vou ler o desafio aqui. Então eu vou trocar a minha perspectiva. E esse é um desafio técnico de vaga back-end, como de costume, porque eu prefiro back-end do que front-end, tá? Então eu vou ler aqui. Olá, candidato. Esse desafio faz parte de um processo seletivo para a vaga de desenvolvedor back-end no Nubank. Nosso objetivo é avaliar sua capacidade de estruturar uma API REST utilizando boas práticas, relacionamentos de entidades e persistência de dados com Spring Boot e PostgreSQL. Desafio: construa uma API REST para gerenciamento de clientes e seus contatos. Cada cliente pode ter um ou mais contatos associados, ou seja, é um cadastro, né, um relacionamento normal, tradicional de uma tabela de duas entidades. Um cliente pode ter vários contatos. Requisitos técnicos: sua aplicação deve conter um cadastro de cliente, fazer o post dos clientes, um cadastro de contato, fazer o post de contatos associado a um cliente existente. Então, eu tenho que criar um cliente, pegar o ID dele e depois criar os contatos daquele cliente, né? Listagem de todos os clientes com seus contatos, então get clientes, listagem de contatos de um cliente específico, get de clientes passando o ID do cliente para retornar os contatos, usar Spring Boot mais Spring Data JPA, banco de dados PostgreSQL, entidade cliente e contato com relacionamento one-to-many e many-to-one. E nós temos um requisito de código aqui, esperamos que seu código siga boas práticas de desenvolvimento, incluindo separações de responsabilidades. Então aqui, o legal é que ele já coloca aqui as camadas, né? Então ele está utilizando uma arquitetura em camadas para resolver esse desafio, que é basicamente controllers, services, repositories e entities ou model, enfim, como você gosta de fazer. Uso de DTOs para entrada e saída de dados, então isso aqui também é interessante. Tratamento adequado de erros e usar Lombok. Olha, que interessante aqui, hein? Tem um Lombok aqui que geralmente não se usa em produção. Diferenciais, daí uso de Docker para subir o Postgres, não é obrigatório, eu também não vou usar nesse desafio. Testes automatizados, documentação com Swagger, considerações finais é para enviar o link do repositório no GitHub e é isso. Bom, então como eu falei, eu vou resolver ele como se eu tivesse, tipo, sei lá, a 7ª fase da faculdade resolvendo esse desafio de forma júnior. Não vou focar em boas práticas, enfim, vou resolver. Tá? E depois eu vou dar os meus pitacos aqui, vou tentar, na verdade, né? Primeira coisa que eu vou fazer aqui é configurar o PostgreSQL. Então, eu
tô com o PGAdmin aberto, já para não travar o OBS. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar o banco, apenas isso, tá? Então, eu vou usar o PGAdmin 4 padrão. Então, eu vou criar um servidor aqui no meu PGAdmin que eu vou chamar de cadastro. Cadastro. Pronto. Então, beleza. Eu não vou fazer mais nada. Eu não vou criar o banco por aqui, porque eu vou criar o banco por meio do Spring. Perfeito? Só vou criar o banco de dados. E agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou entrar no Spring Initializer. Beleza. Eu vou usar o Java, o Maven, o 344, como de costume. E eu vou botar aqui spring.boot.desafio no Nubank. Desafio de vaga do Nubank. Beleza. Vou usar o 17, que é o que eu tenho instalado. Indiferente se tu usar o 21 ou o 24, tá, gente? E as dependências, eu vou usar o Web, o Spring Web, para ele fazer o REST. Eu vou usar o DevTools para fazer o Fast Application Restart e o Live Reload, né? Eu vou usar o Lombok, que eles pediram. Então, o Lombok. E eu vou usar o, deixa eu ver, o PostgreSQL e o JPA. Então, o String Data JPA. Perfeito? Então, tá aqui. O que eu vou fazer? Vou mandar gerar o projeto. Então, dei um print nas dependências que eu utilizei aqui, tá? Pausem o vídeo, enfim. Então, vou gerar o projetinho. Nubank, tá aqui. Show de bola. Eu vou pegar esses pacotes e vou criar lá na minha pasta padrão. Então, documentos, Spring. Vou botar aqui Spring boot, estou fazendo como ponto, né? Ponto boot, ponto desafio, ponto Nubank. A forma como tu cria aqui não interessa. Beleza, tá aqui. E agora eu vou abrir o meu VS Code. Beleza. Então, tá o fonte aqui do último desafio. Se você ainda não viu esse desafio, tá bem interessante. Eu postei na terça-feira passada, tá, gente? Show. Eu vou pegar o meu VS Code e vou abrir ele na pastinha que eu acabei de criar. Desafio Nubank, tá aqui. Show. Deixar ele processar aqui. Beleza, tudo certo. Agora eu vou começar de fato o desafio. Cara, isso aqui eu sempre fecho, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, gente, é configurar já o meu application.properties para fazer a conexão com o banco de dados, tá? Então, já criei o banco, a única coisa que eu preciso aqui é configurar. Então, spring.datasource.url. Agora eu vou colocar a URL. Deixa eu colocar as outras. Spring, datasource, username. Spring data source password. Então, o meu password está como manager, o meu username está como Postgres, a minha URL está JDBC, PostgreSQL, // localhost, dois 532 /cadastro, que foi o banco que eu criei. Perfeito? PostgreSQL, //
Show de bola. O que eu vou colocar agora aqui? Eu vou colocar o driver. Então, spring.datasource.driver. Driver class name. Org. Olha, já puxou para mim. org.postgresql.driver. Agora eu vou usar as propriedades aqui do JPA e do Hibernate, tá? Ou Hibernate, não sei como é que vocês pronunciam. Spring, JPA, Hibernate, DDL Auto Update, Spring.jpa.showSQL True, para mostrar os SQLs. O que mais? Spring.jpa. Deixa eu ver. Properties.hibernate.format.sql. Ó. Essa aqui é uma propriedade para eu verificar o que ele formatar os comandos do banco de dados aqui no console para mim. O que mais que eu tenho que colocar aqui? Spring.jpa.database.platform org.hibernate.dialect.postgresql dialect e não preciso botar o server port que ele vai colocar no 8080, mas se vocês quiserem trocar a porta, ó, é server.port igual a 8080. Perfeito? Então essa aqui é a configuração inicial do nosso banco de dados com o JPA tudo montadinho, certinho. Beleza? Eu faço em todo o desafio isso daqui. Agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou começar pelas entidades. Como ele já falou aqui no desafio que ele está usando arquiteturas em camadas, eu já vou criar os pacotes. Ó. Eu gosto de model, tá? Eu não gosto de entity, eu gosto de model. Então, model é repository. O que mais? Controller. O que mais? Services. Pronto. Tem o DTO, então vamos criar já o DTO que ele pediu para usar. Beleza. Então, primeira coisa é configurar as entidades. Então, a minha entidade que eu vou configurar aqui vai ser o clientes, pode ser. Clientes.java. Show de bola. Como é que vai ter a entidade de clientes? Eu vou usar o @entity. Eu vou usar... é isso. @entity. Eu vou deixar... Eu não vou trocar o nome da tabela, tá? Vai ser clientes mesmo ali. Então, o que eu vou botar aqui? Eu vou colocar... ele não especificou atributos nenhum para cliente, né? Só falou clientes. Então, para não dificultar, ele não passou o body aqui, né? Eu vou colocar um long. Então, ele vai ser o @id. E o generated value dele vai ser a estratégia de identity, que eu já falei aqui no canal do porquê, né? Eu quero que o banco auto-incremente e gerencie isso para mim. Agora eu vou criar só um nome, então string nome, beleza. E eu vou criar aqui uma lista de contatos, então private list vai ser do Java útil. Eu vou colocar o object aqui porque eu ainda não criei a classe de contatos para referenciar aqui. Então eu vou chamar de contatos. E eu vou dar um new num arraylist. Pronto. Assim. Vou botar um object aqui. Opa. Pronto. Essa lista de contatos aqui vai ser um one-to-many que ele falou aqui no desafio, né? Ó, one-to-many, tá? Então, significa que um cliente pode ter vários contatos. Então, por isso que é uma lista e vai ser o annotation one-to-many. Perfeito? E aqui eu vou colocar, ó, ele vai ser mapeado tabela de clientes. E quando eu excluir um cliente, eu quero excluir todos os seus contatos, porque ele vai ter uma FK, né, de clientes e contatos. Então, vou botar um all aqui
e vou colocar aqui para ele fazer a remoção. Então, beleza. O que mais? Como eles pediram para usar Lombok, eu vou usar o arroba getters do Lombok, o arroba setters também do Lombok e o all args constructor e o no args constructor, para eu não precisar criar manualmente isso daqui. Então já estou usando o Lombok, já passei no primeiro requisito técnico ali. E agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um outro model, que vai ser o model contatos. Então, contatos, ponto já, contato. Vamos botar tudo no singular para facilitar ou não? Não, vamos botar contato. Vamos como júnior, contato. Vamos lá, vamos criar tudo desse jeito aqui. Contato. Beleza, vai ser um entity. Beleza. Eu vou ter aqui o long id. Depois a gente arruma, né? Igual eu falei para vocês. O generated value vai ser o mesma estratégia. Então, generation type identity. O que mais que eu vou botar? Vou botar nome e telefone, né? Ou nome não precisa porque vai estar no cliente. Vou botar telefone e e-mail, pode ser? Então vamos vir aqui. String, telefone, private, string, e-mail. Show de bola. E aqui eu vou colocar o meu clientes. Pronto. Qual que vai ser a jogada aqui no clientes? Ele vai ser um many to one, porque lá no clientes foi o one to many, então aqui many to one. E eu vou colocar uma annotation, pessoal, ó, que é a join column, que vai ser a ligação entre as tabelas. Tá? Então a ligação vai ser o cliente underline ID. Ou seja, quando eu criar o meu banco de dados aqui e for fazer como é que é? Um select, né? Eu vou ter algo assim, ó. Select, asterisco from, clientes, apelidade C, inner join, contato, apelidade CL e C, né? On cl.id igual a c.cliente.id, certo? É esse SQL que ele vai rodar para mim ali no Spring. Então, estou fazendo a amarração aqui do cliente ID. Beleza. E o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que usar uma outra anotação para ele não ficar em looping. Eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, ó. JSON back reference. Eu vou usar nos dois lados. Eu não coloquei aqui também, mas eu já sei que quando eu for fazer um get disso aqui, ele vai ficar em looping porque eu tô com uma lista de contatos aqui e um está referenciando o outro. Mas isso é um vídeo que eu vou explicar para vocês, tá? Então, JSON Managed Reference. Perfeito. Beleza. Eu acho que é isso aqui. Show? Show de bola? Ah, faltou o Lombok. Getters, setter, all args constructor e no args constructor. Nem sei se eu vou precisar usar isso aqui dos construtores, tá? Nem sei. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou aproveitar que eu já estou criando as entities. Eu acho que eu posso testar, né? Vamos testar? Vamos lá. Vamos ver se o banco vai criar. Senão a gente já para por aqui, né? Vamos ver. Deu problema. Deixa eu ver o que deu. Ah, tá. Eu não troquei o object. Espera aí. Então, aqui no clientes, faltou fazer o quê? Trocar aqui, ó, o object. Então, eu vou botar aqui contato. Perfeito? Show. Agora que eu criei o contato, eu tenho que vir aqui na minha lista e botar o contato. Ótimo. Então, eu vou dar o play. Vamos ver se vai dar certo agora. Beleza, ó. Então, ele criou meu banco de dados.
Show. Ele fez aqui o show SQL aqui para mim formatado conforme o application.properties. Então ele criou a tabela aqui de clientes. Ele criou a tabela de contatos aqui para gente. Perfeito. Ele fez o alter para colocar a foreign key e é isso que eu queria. Então, se eu vir aqui no meu pgadmin e dar um refresh e entrar aqui nos esquemas, na parte de tables, vai estar as duas tabelas criadas e se eu for aqui na tabela de clientes, eu vou ver que as colunas estão aqui e ele tem as constraints aqui, né, no contato, na real. Ele criou a constraint aqui pra gente, ó. Constraint e a FK aqui. Claro que eu não defini, então ele vai ficar assim, não me importa aqui no momento, tá? Então tá feito aqui, bonitinho, o nosso banco de dados foi feito. Ó, pode ver que tá tudo como nulo, enfim. Vou deixar assim, como eu falei para vocês, eu vou fazer como se fosse um júnior não pensando em nada. Perfeito. Vou fechar aqui para não ficar travando o OBS. E agora eu vou já criar, vou aproveitar que eu criei as entidades, eu vou criar os DTOs. Então eu vou fechar tudo isso aqui. Venho aqui no pacote DTO e eu já vou criar o clientes DTO.java. Esse carinha aqui, ele vai ter apenas o nome e a lista de contatos, tá? Então, list de contato. Aqui eu não criei o DTO ainda, vou deixar object contatos. Beleza. DTO é porque eu só quero trafegar no meu REST, eu não quero passar o ID, né? Então eu vou trafegar só o necessário, então eu crio um DTOzinho aqui para isso. E eu vou criar aqui o lombok, que foi pedido. Então, no args constructor, getters and setters. Pronto. Então, tá feito aqui o nosso clientes DTO bem tranquilo. O que eu tenho que fazer também? Eu tenho que fazer o meu contato DTO, né? Vamos criar o contato DTO aqui, então. Não sei se eu crio o contato DTO ou se eu crio já a parte de resposta. Vamos criar a parte de resposta dos clientes? Então, vamos lá. Vamos lá. Clientes response DTO. Pode ser assim? Pode ser assim. O que nós vamos ter aqui? Agora sim eu vou colocar um long ID aqui para retornar. Eu vou retornar o nome. E aqui também vai ter um list de contato. Não fiz o DTO dele ainda, né? Vamos fazer os DTOs agora dos contatos. Vamos lá. Vou importar do Java útil. Beleza. Vou criar aqui o DTO do contato response DTO.java. Então eu vou pegar aqui e eu vou criar o DTO de contato, de resposta. String. É o que eu botei? Telefone, private, string e-mail e vamos retornar aqui também o cliente ID relacionado, né? Senão não tem graça. E vou criar aqui um no args constructor, o all args constructor, o getters e os setters. Tô fazendo rápido porque eu não quero que esse vídeo fique longo pra caramba, mas já vi que vai ficar, né, gente? Bom, clientes response DTO. Aqui, pronto, troquei o clientes response. O que mais que eu preciso colocar e trocar? Acho que mais nada, né? Acho que mais nada. Eu tenho que criar um contato DTO ainda. Então, contato DTO.java. Show. Ele vai ter para passagem do isso aqui o contato é para post, né? O response que eu estou criando é para resposta.
Então, para eu conseguir mandar um contato, eu preciso ter o nome e o telefone e o cliente, né? Então, vou botar aqui os dois atributos. Show de bola. Show de bola. O que mais? Private, long, cliente ID. Show. No args constructor, all args constructor, getters e setters. Então, DTO e coisa montado, o que faltou? Faltou eu vir aqui, fechar isso aqui. Faltou eu vir no contato e colocar aqui no clientes, aliás, clientes DTO e substituir aqui por contato DTO. Pronto. Então, vamos rever aqui porque a gente fez bastante coisa já. Criei o model, que é a entidade. Referenciei o one-to-many. Criei o contato, entidade de contato, que tem o telefone e o e-mail. Fiz o many-to-one para o cliente ID aqui como join column. Criei o DTO, que vai passar um nome e um contato DTO. Criei o cliente response, que vai retornar isso aqui. Então, aqui faltou o Lombok, ó. A gente ia esquecer, ó. All args, getters, setters, beleza. E criei o contato DTO e o contato response DTO também. Perfeito. É isso aqui por enquanto, né? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o repository, tá? Então, eu vou vir aqui no repository e vou criar o clientes repository.java. Show. Ele vai ser uma interface que vai estender ao JPA repository e ele vai trabalhar diretamente com a entidade do cliente e vai ser o long a chave aqui, né? Show de bola, não preciso fazer mais nada. Agora o repository do contato repository.java vai ser uma interface que também vai estender ao JPA repository, que vai trabalhar diretamente com a entidade de contato e long. Pronto, fácil. É isso aí. Agora, o que eu posso implementar? Eu já tenho model, já tenho DTO, já tenho repository. Eu posso implementar a camada de services já, né? Posso implementar a camada de service que vai ser a regra de negócio. Eu vou vir aqui e vou criar o clientes service.java. Beleza. Ela vai ter uma anotação de service, @service. E eu vou criar aqui o clientes repository. E eu vou usar o auto-wired, porque, né, auto-wired. Já que a gente está usando tudo conceitos de anotação com Lombok, eu não vou criar um construtor aqui, eu vou fazer o Spring injetar a dependência com auto-wired para mim. E agora que eu tenho que ter os métodos aqui com a regra de negócio dos clientes. Então, vamos lá, vamos pensar aqui. Eu tenho que fazer um post do clientes, ou seja, eu tenho que salvar esses clientes, certo? Então, aqui vai estar na regra de negócio. Ó. Então, eu vou colocar aqui que eu vou retornar um cliente, que eu acabei de inserir, e eu vou chamar de salvar clientes. Pronto. Salvar cliente. Aqui, eu vou passar o clientes DTO, que eu quero salvar. Então, eu vou chamar de DTO. Beleza? Vou dar um return null para parar o erro. O que eu faria aqui, né? Eu pegaria o meu objeto cliente, instanciaria ele, pegava o nome do cara pelo DTO. Então, DTO.getNome. Beleza. Eu acho que o Junior faria isso. Agora, o que eu faria aqui também? Eu tenho que verificar
se eu recebi os contatos já no primeiro post. Porque eu posso inserir um cliente passando uma lista de contatos, como eu posso só inserir um cliente sem contato para depois inserir posteriormente. Foi isso que eu entendi aqui no desafio. Ó. Cadastro de cliente, eu dou um post e um post em contatos também para associar a um cliente que já existe. Ou seja, vou dar as duas possibilidades. Então, se eu receber a lista de contatos, getContatos.size for maior do que 0, ou seja, recebi a lista de contatos, o que eu vou fazer aqui? Eu vou montar essa lista de contatos que eu recebi. E aqui eu vou usar uma expressão lambda. Não sei se um júnior faria isso. Eu acho que faria, né? Então, contato. Vou chamar de contatos. Daí eu pego o DTO.string.map, que eu vou criar uma nova coleção. Beleza? E aqui eu faria assim, ó, a minha coleção, ela vai abrir chaves e eu vou desenvolver aqui. O que eu vou fazer aqui? Eu vou montar o objeto contato com base no DTO. Então, ó, contato.set telefone. Então, eu vou pegar aqui o c.getTelefone. Contato.set e-mail, c.getEmail. Contato.set cliente e eu pego aqui o clientes. Certo? Exato. E agora aqui eu dou um return nesse contato. Show. O que deu de erro? Ah, tá. Criei o map, eu tenho que fazer o collect do meu collectors.toList, né? Isso. Beleza. E daí aqui, em vez de retornar null, eu vou retornar um clientes repository.save do meu cliente, né? Show. Só que essa lista de contatos eu tenho que jogar para dentro do meu objeto contatos, do meu objeto clientes. Clientes, contatos, confuso, né? Set contato. Como é que eu chamei? Chamei de contatos. É isso aqui? Só que isso aqui é dentro, né? Ctrl X é aqui. Perfeito. Beleza, beleza. Dificinho? Pouquinho, né? Cliente salvar, recebo o DTO, do DTO eu monto o meu objeto, verifico se eu recebi a lista de contatos nesse objeto, se eu já recebi a lista de contatos, eu crio a minha lista de contatos, então usei lambda, e joguei para dentro e só retornei. Beleza, eu acho que é isso. Eu salvei retornando o objeto clientes. Acho que é isso. É isso que eu faria. Agora, eu vou criar um endpoint aqui só para listar todos. Não está aqui, eu acho, né? Get clientes, listar todos. Beleza. Então vamos lá. Vou criar aqui, que é padrão, né? Public list de clientes response DTO. Listar todos. Vou botar no services mesmo. Porque eu tenho que fazer o mesmo processo que eu fiz aqui para ele retornar todos os clientes com seus respectivos contatos, né? Então aqui, ó, eu pego o meu repository, faço um find all e não é só isso, né? Eu tenho que fazer um string de um map novo que eu vou fazer eu tenho que criar um método aqui para fazer esse map, que é o tipo DTO, toDTO, né? Então eu tenho que ter um método aqui, eu vou colocar aqui mesmo, que é o clientes response DTO, vai retornar um clientes response DTO, toDTO, vai assim, beleza, peraí, toDTO, vou chamar assim, ó. Esse carinha aqui vai receber os clientes. Beleza.
O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o clientes response DTO, clientes response DTO, pegar o meu DTO e fazer o set ID, porque eu quero retornar o ID. Então, get ID, set nome, então cliente.getNome. Que mais? E eu vou fazer esse carinha que eu fiz aqui em cima, exatamente esse carinha aqui que eu fiz aqui em cima, aqui embaixo, só que eu vou retornar o contato response DTO. É isso aí. Do cliente aqui, ponto get contatos, aqui eu vou montar um DTO. É isso. Uhum. Deixa eu ver o que está dando erro. Contato, 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 contato. Map. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos lá. Contato, response DTO, contato DTO igual a new, contato response DTO. Deixa eu dar um return contato DTO aqui. Pronto, já parou o erro. Pegar aqui o contato DTO.setID, vou montar ele aqui. Pronto. Contato DTO set telefone. Get telefone. Set e-mail. Beleza. Acho que é isso. E agora eu tenho que dar o return aqui nesse cara, né? Então vamos pegar ele aqui e vamos retornar. Return DTO. Show! Acho que é isso. Eu tenho que jogar dentro do DTO o contatos, né? Pronto. Acho que é isso. Difícil. Não é tão simples aqui, não. Agora aqui nesse map, o que eu vou fazer neste map? Eu vou dar Deixa eu pensar como é que é as anotações. Tem que pegar this, dois pontos, to DTO, é assim? Eu acho que é assim. Ponto, collect do meu collectors.toList. Acho que é assim. Pronto. Show de bola. Então, to DTO, vou fazer o DTO certinho dos contatos dos clientes que me retornaram, vou montar o DTO de cada um. Acho que é isso. Então, tá feito aqui essa regra aqui, né? E agora eu posso ter um método aqui que vai listar os contatos de um cliente específico. Então, vamos lá. Public list contato response DTO, listar contatos por ID, por ID, por ID, por cliente ID, pode ser, ou só por cliente, pode ser. Beleza, então aqui eu vou receber o long cliente ID, show, e aqui nós vamos fazer algumas coisas que eu imagino. 39 minutos de vídeo, tá. Vamos lá. Clientes, cliente é igual a cliente repository.find by ID. Ponto e vírgula. Tá. Vamos pegar aqui. Ele quer um optional, né? Então, o que a gente vai fazer aqui?
colocar aqui para vocês conseguirem enxergar. Or else throw. Beleza. Difícil fazer o desafio com a minha família do lado aqui berrando. Aí eu tô focado lá e não tô focado aqui. Mas acontece. Runtime exception. Como é que eu vou... Profissional não encontrado. Ó, não encontrado. Vamos botar cliente. Cliente não encontrado. Pronto. Então eu faço um find by ID pelo cliente e se eu não retornar nada, eu dou um runtime dizendo que o cliente não foi encontrado. Pronto. E depois eu dou um return do cliente.get contatos.string.map, faço tudo aquilo ali, tá vendo? O Junior eu faria... Cara, ele não se importa muito, eu tô repetindo muito o código. Isso aqui já tá me agoniando na medida que eu tô fazendo esse desafio. Mas, como eu falei para vocês, eu vou fazer ele como se fosse um Junior mesmo, tá? Não criticando o Junior, tá, gente? Pelo amor de Deus. Só vamos criar o lambda aqui também. E vamos pegar esse carinha aqui. Contato, response, tal. Beleza. Acho que é isso aqui. Que não gostou. Hoje, meus lambda não estão dando muito legal, né? Ponto string, ponto map, contato, return contato. Vamos lá. Contato, response DTO, return DTO. Agora parou o erro. Por que eu peguei esse aqui e ele não contato response DTO? Bug. Tá, vamos lá. DTO.setID, c.getID, DTO.setTelefone, c.getTelefone, DTO.setEmail, c.getEmail, e eu acho que é isso. Beleza. Que duplicação de código, já me bate a palpitação aqui. Beleza. Vamos lá. Tá funcionando. Tenho certeza que tá funcionando. Vamos fazer agora o controllerzinho pra gente ver. Então eu vou vir aqui no controller e vou criar o controller. Eles não especificaram se é uma vaga para júnior, né? Mas depois eu dou meus pitacos para vocês, tá? Então o meu controller, ele vai ter um REST controller de anotação. Ele vai ter o request mapping. E eu vou colocar aqui como se fosse barra clientes. Certo? Beleza. O que ele precisa ter aqui? Ele precisa ter o nosso services. Então, private client services. E eu vou dar um auto wired. Show. Beleza. Vamos criar agora o post mapping dele, que é o método post. Eu vou chamar o nome de criar. Eu tô com uma preguiça. E aqui eu vou deixar sem rota. Então, quando eu der um post no barra clientes, ele vai inserir para mim. E aqui é response entity de clientes, né? Que eu vou retornar o objeto. Show, só importar. Beleza. Então aqui é muito fácil, é só pegar o meu cliente. Cliente salvo é igual ao services ponto salvar cliente. E aqui eu vou passar um cliente DTO, né? Clientes DTO, que eu vou chamar de DTO, e eu vou jogar aqui, ó.
o DTO. Pronto. Salvei lá, mandei a responsabilidade para o meu service salvar, eu vou retornar um response entity.status do HTTP status.create.body do meu cliente salvo. Então assim eu faço a criação do cliente. Perfeito? Show de bola. Vamos criar o get. Get mapping. Beleza. Assim. Eu vou retornar também um response entity. E esse response entity vai ser uma lista de clientes response DTO. E ele vai ter o nome do método listar todos. Show de bola. Não vou passar nada como parâmetro. Perfeito. Response entity vai dar um OK, que vai retornar o meu cliente services ponto listar todos. Show. Então tem os dois endpoints principais aqui e eu tenho que ter esse aqui ainda. Certo? Tem que ter esse aqui. Beleza. Então vamos lá. Vou criar um get aqui. Get mapping. Dessa vez eu tenho que passar a rota. Então, a rota vai ser o meu ID barra contatos. E ele vai me retornar também esse cara aqui, ó, de cima. Show de bola. E eu vou chamar de listar contatos. E aqui, como eu estou usando essa expressão aqui que é entre chaves, isso aqui, o nome disso aqui é path variable. E eu vou passar um long do ID. Pronto. Beleza. E agora eu posso dar um return direto aqui do meu response entity.ok. Aí dentro eu pego o meu services.listar contatos por cliente e passo o meu ID. E aqui ele retorna não clientes, né? Ele vai retornar o contato response DTO. Certo? Eu vou retornar só os contatos pelo ID do cliente. Acho que é isso. É isso. Ó, o desafio da Nubank tá dando trabalho, tá? Tá dando trabalho. Bom, é isso. É isso. Vamos criar agora um controller para o contato. Beleza. Vamos lá. Esse aqui é mais simples. Vamos pegar o REST controller, a anotação. E aqui a gente vai botar um request mapping, que eu vou chamar de barra contatos. Beleza? O que eu vou ter aqui? Eu vou ter as minhas variáveis, né? Private de contato repository, que eu vou usar o AutoIris também. E eu vou ter aqui a minha variável de clientes repository. Vou usar o AutoIris. Como é que eu vou montar aqui? Eu tenho que fazer um post, né? Então, eu tenho que fazer um post. Vamos pensar. Post mapping. Não vou passar o path. Eu vou retornar um response entity. Eu vou colocar um interroga até eu terminar aqui. Então vamos lá. Vou chamar de criar também. Request body vai ser de um contato de TO. Vou chamar de TO. E aqui eu vou fazer o seguinte. Aqui eu tenho que fazer uma regra, né? Porque eu tenho que ver primeiro se existe o cliente do ID.
Então, para fazer isso, eu tenho que pegar o meu repository, dar o find by ID no dto.getClientID. Certo? Esse carinha aqui que vai me dizer se eu tenho um cliente do ID associado ou não. E aqui, como eu posso ter, como eu posso não ter, eu vou usar o optional da Java útil para tratar o nulo. Então, clientes, então vou chamar aqui de clientes optional e vou fazer o seguinte, ó. Se o clientes optional ponto exempt, eu vou retornar um response entity com um status code de bad request. Então, http status.badRequest. E eu vou botar um body qualquer aqui de cliente não encontrado, para não deixar ele inserir um cliente, um contato com ID que não existe, né? E agora eu monto, pego o DTO e monto, então, contato é igual a new contato. Assim, faltou importar. E vou dando os sets, né? Set telefone é o meu dto.getTelefone. Contato.set e-mail é o meu dto.getEmail. Contato.set cliente é o meu... aqui do cliente é o meu clientes optional. .get. Interessante. E agora a gente vai pegar o nosso contato repository e vai salvar o objeto. Beleza. Eu só vou retornar o status de criado, tá? Então, só para fazer diferente aqui, eu só vou retornar isso aqui, ó, responseentity.status do http status.created. Não, vou botar o body, vai, body do contato. É isso. O do contato ficou mais fácil. Acho que agora eu só preciso testar, né? Quase 1 hora de desafio. Beleza. Então vamos lá. Fechar tudo. Como é que eu vou testar? Eu vou testar usando aquela extensão do REST Client. Essa aqui. Que eu instalei. Eu já fiz um vídeo aqui no canal. Se você não conhece a extensão, tem essa extensão lá. Beleza? Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Dentro de Source, eu vou criar um doc HTTP. Uma pastinha chamada doc HTTP. E aqui dentro, eu vou criar aqui um rest.http para eu poder utilizar essa extensão. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Insere um cliente. Isso aqui indica que eu vou fazer uma instrução de REST agora, tá? Então eu vou fazer assim, ó, post, olha, já vai aparecer para mim o send request, porque eu não vou usar o Thunder Client e nem vou usar o Postman, estou usando o REST Client. http // localhost, vou trocar o teclado de novo, 8080 barra clientes, né? Que eu botei. Pronto. Content type vai ser um application /JSON. E eu vou montar o JSON aqui agora. Então, eu coloquei só o nome para o contato, para o clientes, né? Coloquei só o nome. Agora fugiu. Só um nome e uma lista de contatos. Então, a primeira coisa que eu vou testar é isso. Então, eu vou pegar aqui e vou criar nome. Vou inserir o Matheus. Vírgula. Contatos. Já vou enviar com o meu contato aqui pra gente. Tá? Então, vou colocar aqui um vetorzinho, né?
Eu coloquei o quê? Telefone e e-mail, né? Telefone, dois pontos. Vou colocar meu telefone, que não vai ser meu telefone, obviamente. 48123, vírgula, e-mail. Daí o meu e-mail eu posso colocar mateusleandroferreira@gmail.com, se quiser entrar em contato comigo. E eu vou colocar um outro contato aqui qualquer, 48987. E eu vou colocar aqui um teste@gmail.com. Beleza? Então esse aqui vai ser o meu teste para fazer o insert deste cliente. Então vou rodar aqui a aplicação para a gente testar. Beleza, já está no ar. E agora eu vou vir aqui e clico aqui, ó, no Send. Opa, deu um status code errado. Vamos lá. O que eu fiz de errado? Org, Spring Converter HTTP Message Not Readable. Ah, será que eu passei uma coisa errada aqui do contatos, nome, contatos, telefone, vírgula, aqui, ó. Vamos ver. Send. Opa, agora deu, hein? Retornou aqui para mim. 201. Criado. Contatos, passou aqui e eu retornei que foi o ID 1. Perfeito. Então o meu cliente aqui deu certo, né? Deixa eu fazer um select no banco para a gente ver se ele está aqui mesmo. Beleza, ó, inseriu. Show de bola. O que mais que eu tenho que fazer aqui? Eu vou criar um outro aqui que vai ser inserir um contato sem profissional. Então, inserir um contato direto. Quero pegar e inserir um contato. Então, isso aqui vai dar um erro. Sem profissional. Vamos botar assim. Então, eu vou criar aqui um post. Vamos pegar aqui esse endpoint. Show. Vamos pegar o content type aqui de cima. E vamos tentar inserir um contato sem passar o ID aqui. O cliente sem passar. Vamos botar assim, ó, Bruno. Ah, não, isso aqui não vai dar erro. Isso aqui vai funcionar. Então eu vou criar o Bruno agora. Beleza. Ó. Criei 201, Bruno e um vetor de contato sem nada, porque eu não passei os dados do contato. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou inserir um contato para ele passando o ID 2, que foi o que me retornou aqui. Então, foi esses os endpoints que a gente criou, né? Então, 1, 2, 3, cerquilha, para indicar que é um novo comando. Então, inserir um contato para o cliente. Beleza. Por que eu estou com profissional na cabeça? Né? Seria um contato sem cliente. Agora, seria um cliente sem contato. Beleza. Isso aqui. Inserir um contato para o cliente. Beleza. Seria o Bruno, ID 2. Agora eu vou vir aqui. Vou pegar a minha instrução de post. Só que aqui vai ser contatos. Beleza. E agora eu vou inserir o contato para ele. Então vamos lá. Foi o cliente ID 3, né? 2. Telefone. 2 pontos. Vamos botar aqui o telefone. 48756, qualquer um. O e-mail. 2 pontos. Bruno@gmail.com. Pode ser. Vamos dar um send. Faltou a vírgula. Beleza. Então eu inseri aqui o Bruno. Ó. Show. Inseri o Bruno para ele. Também está funcionando. Se eu vim aqui no meu SQL, vamos pegar aqui o select no cliente, vai retornar aqui. Agora vamos pegar o do contato, fazer um select no contato. Eu vou ter aqui, ó, o Bruno
com o ID 2 do cliente. Perfeito, é isso aqui. O que mais que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um teste aqui para listagem de todos os clientes com seus contatos. Então, aqui é um get. Um get aonde? Deixa eu pegar esse endpoint no clientes. Então, get é só isso aqui e eu preciso do content type JSON aqui embaixo e dar um send. Já retornou aqui para mim também, ó. Tem o Matheus, tá os contatos do Matheus, e eu tenho o Bruno e tá o contato do Bruno aqui. E agora a gente vai testar o nosso último endpoint aqui. Vou começar com cerquilha, que é a listagem de contatos de um cliente por ID. Por ID. Colo. O endpoint aqui qual é mesmo? É clientes barra ID, né? Então, vou pegar aqui, clientes barra 1 barra contatos. Isso aqui. Vamos retornar o contato do Matheus. Tá aqui os contatos do Matheus. Perfeito. Perfeito. 1h04 de desafio e eu acho que o desafio ele foi realizado com sucesso, né? Então aqui, gente, eu desenvolvi ele. Deu um trabalhinho, 1 hora de desafio, tá? Deu um trabalhinho. Minha família tá falando ali do lado, como eu comentei. A minha esposa tá falando para os meus filhos. Daí a gente foca mais lá do que aqui, né? Mas vamos lá. Ó, tô com a camisa aqui do Londrina. Não é da Argentina, tá? Londrina. Meu pai foi treinador do Londrina por uns 4 anos. Isso há muito tempo atrás. Então ele ganha camisetas e ele me dá. Beleza. Vamos lá. Agora, eu desenvolvi isso como se fosse um Dev Junior, como eu falei para vocês. Eu quero desenvolver e eu quero pensar agora como se fosse um pleno, tá? Então, se eu fosse um pleno, o que eu mudaria nesse desafio aqui que a gente fez? Deixa eu salvar isso aqui. Olha só. Eu não vou me alongar muito, tá? Não vou me alongar muito. Mas, do jeito que nós fizemos aqui, a gente não tratou nada. Tudo que eu inseri vai ficar... Tipo, eu posso inserir um contato nulo, com telefone nulo, com e-mail nulo. Então, aqui, pessoal, se eu fosse um pleno, a primeira coisa que eu iria fazer seria tratar isso. Tá? Então, por exemplo, vou pegar o contato aqui. Vocês estão vendo que eu não coloquei nenhuma condição aqui, ó. Nenhuma. Nada. Então, o que eu já faria aqui? Eu já prestaria atenção em colocar a instrução column de nullable false. Para ele não deixar inserir um contato sem valor nulo, certo? Então, eu pegaria aqui e no e-mail eu faria a mesma coisa. Perfeito? Show de bola. Outra coisa que eu faria, lá no DTO do contato, um exemplo, se eu fosse um pleno, eu já iria trabalhar com o valid do string, tá? Para fazer validações. Então, eu faria aqui, ó, eu viria no Spring Initializer e colocaria aqui o pacote validation, certo? Então, eu pegaria aqui no pacote validation, como eu já criei, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar só a dependência do validation. Aqui, ó. Validation. Iria aqui no meu POM XML e adicionaria aqui a dependência do validation. Então, vamos pegar aqui. Assim. Dá um sync. Beleza? E daí eu usaria lá no meu contato de TO, por exemplo, eu colocaria algumas validações, né? Tipo, viria aqui no telefone e botaria o not blank, por exemplo. Not blank. E daí eu colocaria uma mensagem já aqui de
telefone é obrigatório, certo? Faria a mesma coisa aqui no e-mail. E-mail é obrigatório. Beleza. E o que eu faria aqui no controller do contatos, né? Então eu viria aqui no controller do contatos e eu usaria a anotação, cadê? Aqui, @valid, para ele fazer a validação do meu pacote validation. Só que só isso não seria tipo o suficiente, né? Eu teria que ter aqui um tratamento de exceção, criaria tipo uma espécie de bin, onde o Spring ficaria validando todos os atributos para mim. Então a gente poderia vir aqui e criar, pode ser um pacote config, enfim, qualquer tipo de pacote. Eu viria aqui, peraí, e criaria um validation handle aqui. Ó, vou botar aqui um config, por exemplo, e eu pegaria aqui e criaria uma classe validation handle.java. Essa classe aqui, ela seria o quê? Ela seria um REST controller advice. E aqui eu criaria uma escuta, né? Um handle de escutas, que seria o seguinte, ó, response entity de map. Esse map seria string. Chamaria de handle validation error. Certo? Beleza, deixa eu só importar aqui o meu map. E aqui eu passaria um method argument exception, not valid exception. Nossa, ficou enorme, né? Vamos botar só um x. Pronto. E daí aqui eu colocaria uma anotação, pessoal, que seria a exception handle do meu method exception.class. Assim, ó. E o que eu faria aqui dentro, né? Eu começaria a pensar já em tratar. Então, tudo que é tipo de exceção, eu montaria um mapzinho, chamaria de erros. Então, deixa eu só dar um new no hash map. Eu pegaria o meu EX, faria um get binding result, se eu não me engano. Get field error for each, não dá? Errors. Plural. For each. Pronto. Error. Criaria aqui uma expressão lambda, igual vocês já viram, né? E eu trataria aqui tudo que vem com errors. Error. Ponto. Não, é erros que eu chamei. But eu colocaria aqui, ó, o get field e o error ponto get the full message. E daí um return no response.status, http status e status.bad request, por exemplo, do meu body erros. Assim, ó. Isso aqui faria o Spring ficar escutando as minhas anotações, o meu @valid deste DTO, que eu coloquei isso aqui, e automaticamente, quando chegar uma propriedade dessa em branco ou nula, ele vai tratar e vai retornar para a gente como bad request. Então, é uma coisa que daria para se pensar, tá, em fazer. Uma outra coisa que eu faria também seria criar os mappers, né? Por que criar mappers? Porque se eu fosse um pouquinho mais... Como é que eu posso dizer? Se eu fosse um pouquinho mais organizado, vocês vão ver que dentro vamos pegar o controller, deixa eu ver. Não, é no services. Se a gente vir aqui no nosso services, a gente está vendo que nós colocamos um método chamado aqui, ó,
Eu não gosto que fique isso aqui. Loja autoadesiva. Esse toDTO dentro da classe de negócio. E isso aqui deveria ser um mapper. Tá? Esse toDTO aqui deveria ser um clientes mapper. Então eu teria que colocar aqui um pacote que eu chamaria de mapper. Daí eu criaria aqui uma classe chamada clientes mapper ou cliente mapper .java. Esse mapperzinho aqui teria este método aqui lá dentro, tá? Então esse toDTO estaria lá. Então eu pego esse cara aqui, coloco ele aqui dentro para tirar lá da parte de regra de negócio. Eu criaria ele como estático aqui, ó. Certo? Então eu tiraria daqui, apagaria desta classe aqui. Pronto, ó, tirei a baguncinha daqui. E aonde eu usei aqui do this.dto, eu chamaria aqui o nosso cliente mapper.toDTO. Aqui, entendeu? Faria algo nesse sentido, né? Daí, tudo onde eu passaria aqui o cliente, eu passaria o cliente, tá? Então, eu faria algo nesse formato, tá? Eu faria algo nesse formato aqui, certo? Vou deixar ficar com erro aqui mesmo, não vou me importar, mas só para explicar o que eu faria se eu fosse, sei lá, um desenvolvedor mais experiente, mais um desenvolvedor pleno, pode ser, assim por dizer, né? O que mais que eu faria? Tá? Eu vou voltar só para não ficar com erro. Posso voltar para não ficar com erro? Deixa eu deixar aqui. Beleza. Depois eu vou customizar melhor, né? Não quero que demore. O que mais que eu faria aqui? Vocês viram que a gente só criou um controller para o contato, né? Eu faria também um services para o contato, tá? E extrairia toda a regra de negócio do contato lá para dentro do service. Que ele ficou tipo tudo dentro aqui, ó, criar, eu estou fazendo tudo isso aqui, enfim. Então, isso aqui o certo seria colocar num services, né? Para trabalhar com regra de negócio, tá? E se eu fosse pensar aqui na parte de arquitetura, claro que eles pediram, né, para fazer em arquitetura em camada, mas o que eu faria disso daqui? Eu montaria uma arquitetura, se eu fosse mais uma visão de sênior, né? Eu montaria algo assim, ó. Deixa eu abrir o Excalibur aqui. Peraí. Então, se eu fosse pensar a longo prazo, já que eu posso ter um contato sendo adicionado depois, eu criaria a mesma arquitetura que ele fez em camadas, só que eu já criaria assim, ó, tipo, contato, deixa eu aumentar a fonte aqui. Então, o meu contato, o que eu faria aqui? Eu teria dentro dele o controller, os DTOs, os mappers, os model ou entity, né? Entity, o repository e o service, um exemplo. Então eu teria isso aqui e eu estenderia isso aqui também para um profissional. Então eu sairia de package by layer e trabalharia mais como um package nesse formato para depois, se porventura a gente fosse trabalhar com microservices, tá? Então eu faria essa estruturinha aqui neste projeto. Então eu posso ter um microserviços para profissional, assim como eu posso ter um microserviços para o contatos, tá? E poderia, bom, enfim, daí aqui o céu é o limite, né? A gente consegue trabalhar várias e várias formas, tá? Bom,
Para não me estender, 1 hora e 15, o nível do desafio. Eu achei o desafio, ele é relativamente tranquilo, mas ele tem algumas peculiaridades aqui, né, que pode deixar a lógica complexa. Vocês viram que, pensando como um júnior, eu só peguei e fui fazendo. Então, tem vários locais que o código meio que ficou duplicado. Então, isso aí eu trabalharia melhor. Trabalharia melhor para não tentar evitar várias duplicações que tem ali e mostrar que isso é possível fazer. Mas para um desafio técnico, eu acho que ele está de um nível júnior com um pouquinho mais de experiência, tá? Um pouquinho, não é estágio, não é. Ele é um desafio júnior com um pouquinho mais de experiência e provavelmente a parte 2 desse desafio vai ser muito mais complexa. Então eu tô louco para fazer a parte 2 aqui com vocês, tá? Eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta e compartilha e até o próximo. Fui!